leitura de uma página do livro Fonte Viva. Lembrando que nosso Emmanuel vai buscar alguns versículos, quer do Evangelho, quer do Antigo Testamento, e sobre esses versículos vai fazer algumas considerações. E é isso que nós vamos acompanhar. E o título desta página é Pelas Obras. E Emmanuel vai buscar a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, em que, nas suas orientações habituais, Paulo diz, entre outras coisas, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Emmanuel comenta assim: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e as nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva, com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amarmos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Por isso Paulo escreveu, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Vamos unir os nossos pensamentos, nossas emoções. É um ambiente de muita paz. A serenidade se instala no meio, de acordo com a serenidade que cada um de nós traga. O ambiente foi previamente preparado. Benfeitores, podemos dizer de forma simples, luminosos, com um amor imenso pelo trabalho e por cada um de nós. Já adiantaram muito na preparação do ambiente também, e assim somos acolhidos com muito amor, com muito afeto pelos trabalhadores do Cristo. E vamos iluminar as nossas mentes neste ambiente com a figura excelsa de Jesus. Mestre querido, nesta manhã, viemos unir nossas forças, nossas vontades, nosso desejo de nos melhorarmos. Por isso aqui estamos reunidos. E na certeza de que estás conosco. Porque Tu abençoas constantemente os nossos melhores propósitos.
é sentindo esta paz que dizemos de coração aberto de que estás conosco. A nossa rogativa é para que aceites em primeiro lugar, Senhor, a nossa gratidão. A nossa gratidão por conhecermos a Tua mensagem, por trabalharmos em conjunto e termos ombros amigos, mãos solidárias, para descortinar a profundidade desses Teus exemplos e ensinos. Estamos muito longe, Jesus, não só de nos apercebermos o quão profundas são as Tuas mensagens, como também de aplicá-las na sua totalidade. Mas escuta-nos, Jesus, a todos nós. Nós estamos a andar devagar, mas procurando ser firmes, vigorosos, nesta necessidade de mudanças. Que a Tua paz, Senhor, nos ilumine. Os pensamentos nesta manhã, nossas emoções, para que deixemos fluir as amarras do passado, para que sejamos hoje seres mais integrais com a providência divina, mais livres. E por isso necessitamos também da Tua companhia. E desejamos que aquilo que de bom produzirmos beneficie outros irmãos e companheiros nossos, com as mesmas necessidades que nós, ou até muito mais. Seja a Tua paz, então, a nossa paz. E que assim seja, querido amigo. Podem sorrir. Eu não sei se é por estarmos poucos fisicamente, mas há assim uma leveza no ar em que todos podemos beneficiar. E eu até vou dizer mais ou menos assim. Há um certo intimismo no processo. Ou seja, somos poucos, é mais simples, não para aquilo que nós vamos dizer, porque é a espiritualidade que traz, mas para o nosso próprio ambiente. Por isso, alguma questão, dúvidas, estejamos à vontade para colocar. Lembrar do semáforo também? Não deixa passar. Okay? Amarelou, diz. Okay? Não compreendi. Vermelho também aceito. Está bem? Combinado? Estamos todos felizes? Sim. Sim? Okay. Primeiro passamos um Natal e aquilo que a gente vai dizer é muito comum. Mas é a verdade. Esperamos, sinceramente, que tenham passado um Natal de esperança, de harmonia íntima. Não vou falar dos faustos, das prendas, mas dos sorrisos das crianças, da oportunidade do abraço, da fraternidade. Porque a essência do Natal é mesmo esta. E nós muitas vezes nem nos apercebemos, não é? E cada um tem as suas experiências. E eu não vou contá-las, está bem? Vamos ao nosso estudo. Mas antes com algumas notas. Reforçar aquilo que vamos dizendo e procurando mentalizar a todo momento. E nem sempre é fácil. Que é esta frase, este conceito, não é? Que nos traz André Luiz. Que nos diz que a casa não é apenas o refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. É para isso que estamos juntos. É para isso que estamos juntos. Muitas vezes a gente pensa que é ter coisas, né? É ter saúde. Não, às vezes é na doença que nos descobrimos, que nos entreajudamos, que despertamos verdadeiramente quem somos, né? Então é curioso, né? Às vezes o nosso conceito de casamento é para ser feliz. Não é o que a gente quer? A gente casa para ser feliz. Não é? Claro que sim. Mas se pararmos um pouco, nós casamos, unimos-nos a alguém para nos melhorarmos.
Esta é que é a grande essência do casamento. Porque a felicidade, ela é tão... como é que eu vou dizer isto? Ela tem tempos, ela tem fases, né? É um desenvolvimento. Mas se chegarmos aqui, estamos num bom caminho. E não precisa ser fisicamente, atenção, é outra história. Não precisa ser fisicamente. Basta o amor, esta entrega. Muito bem. Agora vou dar aqui algumas notas, está bem? Primeiro, notícias, inscrevam-se. Essa não é a página certa, correto, Carlos? É outra. Mas basta procurar a Associação Francisco Xavier, ou Casas Francisco Xavier, inscrevam-se no YouTube, neste caso, para acompanharem ou verem alguma coisa que desejem, ou até indicar alguém que sintam que seja útil. Apesar de haver muita coisa, mas nunca se sabe. É importante que nós... deixa eu dar aqui uma pequena nota sobre a questão do YouTube. Às vezes não é só a questão de nós vermos e por aí fora, porque já estamos a assistir aqui. E depois vocês vão de notar. Quem é que já foi ver vídeos das Casas Francisco Xavier? Já foram ver? É? Eu posso vos dizer o seguinte, é a sensação minha, né? É que, por mais que se diga e por aí fora, não se consegue alcançar o ambiente espiritual. Por isso as redes são muito importantes para a divulgação e por aí fora, mas o importante é o contacto. Esta egrégora, este ambiente espiritualizado, não passa. É muito difícil. A não ser que alguém faça ali uns, como se diz, uns brilharetes, né? E coloque uma música de fundo aqui ou lá e vai fazendo. Mas isso não é a intenção do nosso trabalho. E apesar disso, se nos inscrevermos, vai ampliando o alcance do trabalho. Tá bem? Então, pelas duas mãos. Depois no Facebook é para vocês saberem as notícias, né? O que é que está publicado, se estamos abertos, se vamos a algum evento em comum, se vai haver algo diferente. Então, inscrevam-se, por favor, na mesma lógica. Depois de saber que temos a Biblioteca Francisco Xavier a funcionar. Ninguém deixa de estudar, tá bem? Por qualquer questão. Às vezes nem temos o livro na livraria, não é uma questão só de dinheiro, né? Embora a ideia seja divulgar. Portanto, quem não puder comprar, naturalmente vai à biblioteca. E às vezes não tem na livraria, mas o título está na biblioteca. Depois, para vos dar nota que nós fizemos a campanha das cestas de afeto, vocês colaboraram, então foi produzido um conjunto de cestas de Natal e nós temos aqui só uma fotografia do que foi feito pelos jovens e pelas crianças com o material que foi aqui doado. Depois há sempre alguma continuidade, mas para já, isto é só para vocês terem a noção do que foi feito. Está bem? Esse melhorzinho. Vai um bocadinho até lá abaixo. Mas todas elas feitas com muito carinho. Então é uma espécie e uma forma de agradecimento pelo empenho de todos. Está bem? Dito isto, temos uma questão que é: quem é que veio à festa de Natal? Quem não veio? Então é assim, às vezes a gente é mauzinho quando diz as coisas, né? Aí não sabem mesmo o que perderam. Está bem? Mas não perderam na totalidade, porque eu trago aqui algumas fotografias, está bem? Alguma coisa que possam ver. E olha, na mesma linha do que eu dizia agora há pouco, não dá para perceber o que foi o ambiente olhando só as fotografias. Temos uma vantagem. Quem participou tem na memória e no conhecimento a seguinte ideia, de que quando nós rememoramos alguma coisa, essa coisa volta a viver. Portanto, a emoção também está lá. Vocês já viram aquelas fotografias, né? Quando a gente traz as pessoas para ver fotografias. Então, quero só vos dar aqui algumas notas sobre a festa de Natal. Para uns para relembrar e outros para pelo menos terem uma ideia do que é que tenha sido. É uma espécie de prenda para quem hoje se arriscou sair de casa na véspera de um ano novo. Então, aqui é só para vos dar nota que o salão estava assim, tinha mais cadeiras do que o habitual. Naturalmente colocamos tudo e mais alguma coisa, porque o salão ficou cheio. E depois começou aqui um ambiente musical, a sala ainda estava vazia e o nosso Luís Rovina foi mantendo aquela sustentação na música, um ambiente muito agradável. Depois começaram a chegar os grupos. E os grupos o que é que faziam?
reuniam-se, davam assim os últimos toquezinhos, já tinham ensaiado o que iriam fazer e os grupos foram chegando e até ficaram ao fundo, não é? Já repararam? Porque no ensaio a lógica era que eles se apresentassem. Casimiro, Sim. se calhar apagar Sim. este. Bem visto, Carlos, bem visto. Aquela hora eu apaguei. Fica muito melhor assim. Deixa eu só vos mostrar aqui outra vez o pessoal. Assim fica melhor, percebe-se melhor o tema, não é? Então as pessoas estavam a se preparar para quê? Para dar o seu melhor. Para dar uma oferta a quem cá estivesse. E começamos com a apresentação aqui do grupo do Livro dos Médiuns. Trouxe-nos uma mensagem, um poema de Natal. Depois, nosso pessoal da manutenção trouxe uma memória muito agradável, que foi a carta de Públio Lentulus ao imperador, a dar nota de como é que ele via Jesus, ou seja, descreveu de cima a baixo, né, com toda a sua potencialidade emocional. Depois, o grupo do Livro dos Espíritos, que nos trouxe também uma mensagem que foi de autoria de uma pessoa do grupo e depois com uma canção de fundo, um ambiente que nos levou ao nosso cotidiano do dia a dia da festividade de Natal, né? Nosso dia a dia, o shopping, as emoções, mas muito, muito bonito o trabalho. Depois falou-se sobre emoções, despedidas, os nossos pensamentos relativamente a algumas dores que nós temos e orientação espiritual. Isto é do grupo que estuda as obras de André Luiz. Depois, aquilo que nós estamos muito habituados, né? Nós vemos os adultos e por aí fora, mas aos domingos raramente vemos, por enquanto. Tivemos o grupo de jovens a apresentar o seu trabalho, a sua mensagem de Natal, com um detalhe. Estes pequenitos e os outros que estavam aqui por aí fora, foram eles que pediram para assistir o trabalho dos jovens. Okay? Foram eles que pediram. Depois de apresentar o grupo de jovens, tivemos alguns testemunhos, aliás, não é testemunhos o termo, depoimentos. Não é? Fizeram depoimentos sobre ou como conheceram a doutrina espírita, suas dificuldades, suas esperanças, suas alegrias, seu empenho, aquilo que tem mudado as suas vidas. Né? Então tivemos pessoas de vários setores, mas a maior parte era do grupo família, que nos apresentaram então aqui um ponto de vista. Sabe o que é engraçado esse ponto de vista? Eu sei que vocês estão olhando para ali, não tem problema nenhum. Esse ponto de vista é interessante porque cada um de nós tem experiências diferentes e chegamos aqui em condições diferentes. E como é que cada um de nós vivencia a experiência na doutrina espírita. Depois, os nossos pequenitos, foi um dos momentos altos também. Eu vou dizer uma coisa, se eu não estiver a dizer a verdade, quem cá esteve, por favor, desminta, também esteja à vontade. Os pequenitos cantaram com uma alegria e com uma espontaneidade e com um sorriso permanente, ou seja, não há normalmente o que a gente vê, tem que fazer. Não, os miúdos fizeram, escolheram, a canção foi escolhida e votada por eles. Os ensaios, normalmente o que acontece no grupo família, já vou vos dizer, às vezes há questões de divórcio, então a criança vem de 15 em 15 dias, a outra vem todas as semanas. Às vezes basta uma atividade qualquer, quando falta. Imagina que é um caso de um divórcio, né? Se falta naquela semana em que ele pode vir, só no outro mês é que vem. Então, volta e meia a gente consegue a equipe toda, né? Aí é muita gente. Mas o que é que vai acontecendo? O pessoal foi ensaiando, e cada um no seu tempo. E no final eles apareceram, fizeram o seu trabalho, com como é que eu vou dizer isto? Um sorriso tão agradável, notava-se felicidade nos olhos deles. Então esse é um momento importante também, em que os nossos pequenitos distribuíram a sua alegria aqui entre nós. Né? Cantaram foi uma canção muito bonita, muito alegre. Tá bem? Depois eles distribuíram aqui esta carta, que tem a letra da canção que eles apresentaram, e estiveram a distribuir então a prenda aqui pelos participantes. Depois no final tivemos a mensagem do nosso Alexandre, pela direção, e depois com uma oração encerramos
a festa. Alguém quer fazer um comentário sobre a festa de Natal? Estejam à vontade. Eu gostei do Zé. O Zé disse, não, ninguém quer fazer. Não foi? O Zé disse, não. Muito bom. Excelente. Pronto, e nós ficamos mergulhados nesse ambiente durante alguns dias. O que acontece é que depois nós vamos tendo atividades aqui ou acolá e isto vai esvanecendo essa força desse encontro, dessa homenagem a Jesus que foi feito. Mas vai ficar sempre a marca em cada um de nós, na nossa saúde, no nosso estado mental. Eu posso vos dizer, e agora vou dizer assim, sem qualquer receio, não é, de ser contrariado, mas muitas operações cirúrgicas no nosso campo mental foram aqui realizadas nesse dia. Mesmo muito. Depois também posso dividir convosco que no atendimento de assistência espiritual, que é realizado às segundas-feiras, tivemos trabalhos e comunicações que só são possíveis com um ambiente muito, muito bem estruturado no afeto, no respeito, no recato. Então, esses trabalhos depois refletem esses encontros, essas emoções. Então, a festa de Natal ela foi coroada não só por aquele nosso momento, foi muito agradável, como também depois com os reflexos ao longo da semana nos outros trabalhos. Também, especialmente no de segunda-feira, que é o de assistência espiritual, que a gente nota mais. Tá bem? Então, passado o Natal, o que é que vamos fazer? Vamos estudar. Eu quero dizer o seguinte, como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades e ao mesmo tempo abrir o coração? Que é, eu preparei dois temas e interligados. E quando estava a prepará-lo, pensei assim, é final de ano, as pessoas, né, eu vou fazer um trabalho mais leve, mais curto, e assim vai ser. Se no final eu tiver algum tempo, eu quero vos explicar, ou pelo menos falar um pouco sobre o passe. Essa tarefa que nós aplicamos aqui, coletiva, principalmente. Essa é a principal, é a coletiva. Aquela que quando a gente está a terminar o trabalho, estamos em sintonia, mais pacificados. Os problemas que faziam assim um nevoeiro na nossa cabeça, quase que dissipam. Quase, eu disse quase, tá bem? Quase que dissipam. Então estamos bem. Esse é o trabalho principal. E a tratar sobre o que é que acontece conosco com simples emoções. Como é que nós conseguimos fazer ou um sol brilhar dentro de nós ou em torno de nós, ou então termos pequenas tempestades que alimentam corpúsculos, problemas de doenças, que depois irão se manifestar mais cedo ou mais tarde, de acordo com a nossa insistência nesse tipo de pensamentos. Mas sabe o que aconteceu? Quando fui preparar a primeira parte, eu disse, a primeira parte já responde a isso. Então, se em algum momento fizermos alguma ponte, tudo bem. Se no final avançarmos com mais algum tema, nós podemos fazê-lo. Temos tempo, podemos conversar. Então, Momentos de Saúde e Consciência é o livro de Joana de Ângeles, psicografado por nosso Divaldo. É um repositório de sabedoria. São mensagens curtas, mas com muita profundidade. O que nós fazemos muitas vezes com a literatura espírita é tratamos a literatura espírita como livros de autoajuda. Olha que bonito! Olha, eu já devia ter feito isso. Mas vai para além disso. A literatura espírita traz a questão de nos melhorarmos para sermos melhores no meio onde estamos. Para servir, sermos mais solidários, mais compreensivos para com os outros. Quando a maior parte do que nós vemos de livro de autoajuda é ser tu feliz. Ser feliz. Né? Seja você feliz. Né? Afaste pessoas más. Afaste pessoas que lhe perturbam. E na doutrina espírita, o que a gente aprende? A sermos fortes. Como dizíamos na prece, sermos seres integrais, ligados a Deus, percebendo o que somos, para agirmos em qualquer circunstância. Se fosse para nós, eu vou dizer isto, não estranho, se fosse para nos afastarmos de pessoas que têm dificuldades emocionais, Jesus não tinha vindo à Terra.
Jesus veio e esteve conosco. Olha a paciência. Às vezes nem a nossa esposa, nem o nosso marido nos aturam. Jesus veio ter conosco. Né? E nós achamos que somos melhores do que os outros. Então, este viés que muitas vezes vai acontecendo na nossa forma de ver a literatura espírita é que não nos permite perceber que é ir mais além. Não é só o meu bem-estar. É o meu bem-estar como consequência para quem está conosco. Okay? Eu digo por mim, né? Ainda estamos muito no egocentrismo. Estamos muito focados em nós. E devagarzinho a gente vai trabalhando isto. Então, este capítulo vai tratar de saúde e bem-estar. Ou seja, embora todo o livro seja de saúde e bem-estar, mas vai nos colocar um foco diferente. Ele está adaptado, não está aqui o capítulo todo. Joana diz assim: uma cuidadosa sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará, senão de espinhos e acúlios. Ou seja, naquilo que eu planto, se eu plantar cardos, né, que são tipo cactos, essas árvores, essas plantas com picos e por aí fora, eu não vou colher outra coisa. Se eu plantar isto, é isto que eu vou colher. E, dito isto, eu pegava e aqui pelo meio virava à direita, saía e ia embora. A vida ela é tão simples, né? Então, peraí, se eu estou... E eu sou espírita, né? Ou seja, se eu estou a ter consequências na minha vida, é porque eu tenho ações que realizo para ter estas consequências. Ok? Então, a partir daí, se eu estou a colher coisas menos boas, eu só tenho que refletir no que é que eu plantei. Pois então, lá atrás eu podia ter feito, não fiz, ok. O que é que interessa? É o que a gente planta a partir de agora. Porque o que estamos a colher hoje é inevitável, é nosso. Nós vamos colher. Agora, o que importa é o que nós vamos plantar a partir de agora, que sabemos estas coisas. Então, bastava isto. Né? O que se diz é, a semeadura ela é livre. A colheita ela é obrigatória. Porque eu só vou colher aquilo que semeei. É que isso é uma verdade tão lana caprina, tão básica, não é? E no entanto, nós às vezes esquecemos disto. Passamos a reclamar da vida e por aí fora. E Joana vai falar sobre isto. Repare que ela lança logo ali o processo, né? Ou seja, a base. Até antes de avançar. Deixa eu só dar aqui uma nota. Antes de irmos ali. Há coisas que eu nego. Eu digo que Deus enganou-se na morada. Primeiro, já acredito em Deus, já é bom. Deus enganou-se na morada. Esta encomenda não era para mim. Esta experiência não era para mim. Ok. Às vezes não fazemos isso verbalmente, mas fazemos emocionalmente, que é muito mais importante, porque às vezes a gente está a dizer isso e está a brincar. A brincar se dizer as verdades também é perigoso. Mas é emocional. A grande questão é emocional. É como é que eu sinto os problemas que me surgem. E não estamos a dizer que, olha, eu vou procurar problemas. Não, não procurem problemas. A espiritualidade nos diz que já nos basta os problemas de cada dia. E o Cristo também nos disse. Né? Então, é simples, não é preciso procurar mais. E o que eu quero vos dizer é que eu posso negar isso. Eu posso negar essa realidade. Eu estou a colher o que plantei. Posso negar o tempo que eu quiser. O tempo que eu quiser. Vai mudar alguma coisa? Nada. Vai dificultar é a mudança. Porque se eu acredito que aquilo que me chega não é uma coisa que está dentro da providência divina, que tem a sua coerência, eu acho que é incoerente e a vida é a sorte. Então eu não tenho nada para mudar. Mas reparem, que não é para ter peso. Para eu ter esse sofrimento é porque eu atirei pedra na cruz, eu salguei a última refeição, fiz qualquer coisa assim de equivocada. Né? Ou então andei a tirar vida a outros na outra encarnação. Esqueçam isso, gente. Eu vou fazer quase que um apelo. Por amor de Deus, paremos de fixar a ideia de que nós somos muito maus nas outras encarnações e por isso nós temos muitos problemas hoje. Parem com isso. Nós podemos modificar a nossa vida todos os dias. O que nós fizemos lá atrás, vamos modificar? Não.
É que não vamos mesmo. O que a gente modifica somos nós hoje. Certa feita, com um tom de graça, Chico Xavier disse para o público isto: meus filhos, meus queridos, aqueles que estão a pagar dívidas do passado são muito poucos. E esses são felicíssimos. Reparem, felicíssimos. Porque a maior parte está a pagar os acertos necessários de hoje. Pagar dívidas do passado significa que já estamos tão bem estruturados que conseguimos fazê-lo. E quando a gente escuta Chico Xavier dizer isso, a gente fica pensando, nossa, que não é normalmente o pensamento que a gente consegue perceber quando começa a estudar a doutrina espírita. Está no início. A gente escuta muitas coisas, muitas frases soltas. Isto é coisa do passado. Já ouviram isso quando chegaram na doutrina espírita? Não. Isso é um problema do passado? Já ouviram isso? Não. Ou não? Eu sei que aqui estuda-se muito nesta casa, não é? E é verdade. Mas logo no início é aquilo que a gente escuta. Que é o viés do próprio espírita a falar do espiritismo sem conhecer o espiritismo. O que também faz parte do crescimento. Não vem mal nenhum a isso. Agora, se hoje nós estamos a resgatar algumas coisas do passado, né, o que é que me adianta eu raciocinar isso é do passado? Significa que eu não tenho nada para mudar hoje, porque isso é do passado. Mas não. Pensemos sempre hoje que... Eu vou-vos dizer um caso. Isso por causa do nosso negacionismo. Está bem? Eu vou dizer um caso. Imagine o seguinte. O indivíduo é um escravocrata. Eu acredito que eu conheço muitos casos. Mas mesmo muitos casos. Mas imagine que o indivíduo é escravocrata e ele chega hoje, né, e passa a ter um processo obsessivo, começa a ter problemas de saúde que nem os médicos conseguem perceber o que é que se trata. E ele vai caindo. Né? Vai caindo, vai caindo. Aí chega um centro espírita. Não é necessário que haja centro espírita para resolver isso. Atenção. Mas chegou ao centro espírita, foi orientado. Foi orientado e foi-lhe dito mais ou menos isto. Olha, isso que o senhor está a passar são coisas do passado, mas isso não é importante. O que é importante é como é que o senhor hoje, ou a senhora, se comportam agora. O que é que sentem, o que é que fazem. Por quê? Porque o impacto negativo dos nossos factos anteriores, vidas anteriores, tem uma pressão, eu vou chamar eletromagnética, uma tensão. Mas conforme nós vamos aliviando com novos pensamentos, novos valores, essa tensão, através da sintonia, vai começando a ficar mais leve. Então eu vou me livrar dos problemas. Não. Vou ter mais força para suportá-los. E poderei ou não até vencê-los nesta própria encarnação. Mas isso é diferente de tudo aquilo que me disseram, que a gente tem um karma, esse é o problema de usarmos o termo karma, que não está errado, ele está correto. É a forma com que nós olhamos para a questão do karma, que parece que é um peso que nós temos. É um peso e temos que suportá-lo. Temos que suportá-lo, mas vencendo-o, não nos subjugando ou caindo sob o seu peso. Está bem? Então, quando nós estamos aqui, logo de caras com Joana de Anjos a dizer isto, é para que nós não venhamos a negar a realidade, nem ficar presos ao passado. E ela vai comentar isto aqui um pouco mais à frente. Então, tudo que nos acontece tem uma lógica. Nada é por acaso. Ok? Eu sei que dizer nada parece forte, não é? Mas vamos lá. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Nós somos isto, gente. Nós não somos um corpo. Nós somos o que pensamos, o que estruturamos em nós, enquanto pessoas. Não é o que nós temos ou deixamos de ter fora. É o que nós somos. Então a criatura humana torna-se o que pensa. Quando Joana diz isto, nós às vezes estamos naquela lógica de ok, tudo bem, eu aceito isto. Mas calma. Reparem que esta frase tem ação. Repararam que isto tem ação, tem movimento? Torna-se o que pensa. Não é o que pensa. Torna-se. Ou seja, nós estamos sempre a modificar os nossos pensamentos e valores de acordo com as experiências da vida. Não é? Então, o que nós sustentamos e desenvolvemos até fixarmos isto. É aí que fixamos a saúde, a alegria, a mansuetude, a
paz. É aí que nós fazemos isto. É quando pensamos o bem, pensamos na paz. Também podemos fazer o contrário. O contrário vai dizer que vamos criar sombras e vamos adoecer. Mas não é esta a lógica. A lógica é pela positiva. Mas, o que é que acontece? Este mas é de propósito. Expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra, ou seja, trabalha intensamente, pessimismo, agasalha, mal-estar por consequência. A maior parte de nós faz isto. Aconteceu uma coisa boa, né? O dia está radiante. Mas amanhã vai chover. E a gente não aproveita o dia radiante. Né? É o que a gente faz. Normalmente vive de ansiedade, medos e por aí fora. Mas nós vencemos isto. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Nós somos livres para pensar aquilo que nós quisermos. Né? Quem gosta de ir à mercearia, o pãozinho de manhã, né? A gente está lá a falar com as pessoas. Não é meu hábito, está bem? Já agora. Não parece que é meu hábito. Mas a gente está a ouvir as conversas, né? E é mesmo isto. Ou enganei. É mesmo isto. Ai, o dia está bonito. Aí, vai chover. Né? Então é o que a gente vai fazer. E isto é muito comum. Mas está errado isto. Não, é o nosso estado. É só isso. Eu não gosto Casimiro, não gosto do termo lamentavelmente, infelizmente, que é o que a gente usa assim, de roldão. Então a gente evita isso. Por quê? Porque não é para lamentar o que está, é olhar, ver como é que está. Para depois dizer assim, estou de acordo, não estou, vou mudar, não vou. E esta é a lógica. Então, muito bem. Então, se nós somos o que pensamos, quando estamos a acalentar ideias negativas e estamos a trabalhar o pessimismo, é nisso que nos tornamos. Tão simples assim. Okay? Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimentam-se da própria insânia. Eu gosto de pensar... Atenção. Todo o conceito está certo. Ok? Resistências morais. Claro, nós acreditamos em algumas coisas e vamos fazendo. Chega um momento em que a gente já tem dúvidas, já começa a fugir da moral que nos tem sustentado. Por quê? Perdemos a confiança, a fé e por aí fora, né? Porque vão se debilitando os valores espirituais. Eu sei que é a imortalidade da alma, sei que nada se faz sem que nós sejamos vistos, o único tesouro que eu tenho é a minha consciência, mas se eu vou alimentando aquilo, enfraquece, fica difícil. Por que vimos aos domingos? Aqui de manhã. Para recentrar valores. Porque nada do que está a ser dito aqui, o que Joana está a nos dizer, é desconhecido nosso. Nós sabemos disso tudo. Só que é preciso recentrar, porque nós estamos no mundo. Né? E o mundo é muito exigente, e ainda bem que o é. Né? Então, esse recentrar é importante, né? Para que nós consigamos manter os nossos objetivos. E o detalhe é tão interessante que ela diz: e alimentam-se da própria insânia. Insanidade. Vocês já me ouviram dizer isto? Está escrito nos livros de André Luiz, em que tem um senhor que está a dizer: olha, meu querido mentor, eu preciso ir à Terra, está desencarnado, preciso ir à Terra, porque há lá uma briga. Isto não é ipsis verbis, está bem? Vou contar assim de forma mais aligerada. Há lá uma discussão, os meus filhos estão a ser enganados pelos primos e por aí fora por causa da herança, eu tenho que ir lá abaixo. E o mentor, o que é que ele diz? Calma, estamos a tratar. Oportunamente poderás ir. Agora. Não, mas eu tenho que ir agora. Não, calma. O que é que nos dizem os benfeitores? Depois da explicação André Luiz. Diz o seguinte: para os encarnados, se chegar alguém para nós e dizer assim: olha, preciso muito fazer isto, que estão ali a prejudicar, tal, nós vamos dizer: ok, essa é uma pessoa inteligente, saudável, quer resolver um problema e por aí fora. Não é? Não é o que a gente diz? Está certo. Na espiritualidade, é uma insanidade. Mas por quê? Porque, em boa verdade, é a insanidade dos dois lados. O que acontece é que, a partir do momento que você sabe, você está na espiritualidade e sabe o que é que realmente conta, o que é que vale, não é a materialidade que nos deve preocupar, e sim a moral de cada um.
Se esse senhor tivesse preocupado a dizer assim, e com todo o respeito por ele, que nós faríamos igual, está bem? Se ele dissesse assim, eu estou preocupado porque os meus filhos, eles vão ter um embate por lutas materiais e eu desejo que eles estejam pacificados e eu quero ajudá-los à pacificação. Ele não. Ele queria ajudar a que eles não perdessem a matéria. Está aí o conceito, ou seja, aonde é que nós colocamos o nosso tesouro? Porque aí é que está o nosso coração. E se o nosso coração está em coisas meramente temporais, conhecendo o que conhecemos, é uma espécie de insânia. Quando nos revoltamos, chateamos com os outros, guardamos raiva e não sei o que mais, enquanto espíritas, é uma insanidade. Não faz sentido. Não é? Tão simples quanto isto. Viram como é simples? Não é? E cada vez que eu leio estas coisas, eu digo, é verdade, eu já conheço isto tudo, mas é bom a gente estudar e ler isto. E ela continua. Há determinadas provações que são inevitáveis por procederem de desmandos de outras existências. Há coisas que vêm mesmo do passado. Entretanto, através de construções mentais e humanas edificantes, olha, a vontade, não é só o facto, e humanas edificantes, podem ser alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Desculpa lá. Está tudo bem, Fé? Está tudo bem. Eu vou ler outra vez. Não se preocupe, eu vou ler outra vez. Então vamos lá. Mais a parte final. Repara, ou reparemos, que nós temos questões do passado. É facto. Mas o que Joana está a dizer é aquilo que nós encontramos no Evangelho. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições e por aí fora. Mas ela diz de maneira assim, bastante resumida. Através de construções mentais e humanas edificantes, ou seja, eu mudo o meu estatuto mental, a minha forma de ver as coisas, logo, as influências e as minhas necessidades também mudam. Por quê? Porque Deus não é um castigador. Imaginem, voltando lá ao passado, eu cometi vários erros. Eu chego nesta encarnação e começo a me melhorar. Algumas provas pelas quais eu deveria passar já estão a ser atenuadas e elas não vêm. Por quê? Porque nós já não precisamos daquela prova, porque já nos exercitamos no bem e solidificamos, ou melhor, sedimentamos, criamos uma boa estrutura para que a nossa emoção esteja equilibrada. Nosso filho chega para nós, comete um erro, e nós dizemos, ó filho, isto não está correto, isto não podes fazer assim. Então, a partir de agora, durante algum tempo, ou seja lá o que for, nós vamos ter este comportamento consigo. Ok? Tem confiança, não tem confiança. E o tempo passa. E nós reparamos que o nosso filho já tem outro comportamento natural. Nós vamos continuar a aplicar aquela diretiva anterior? Por quê? Porque somos duros? Não, nós somos pais, não somos perseguidores. Então a gente já mudou, não precisa mais daquela regra. Porque ele já assumiu o conceito. Ora, as leis de Deus são iguais para nós. Porque senão pensem só, raciocinem só no... Eu sei que às vezes é difícil. Porque a gente tem escuta algumas pessoas a dizerem coisas sobre ser taxativo, preto e branco. Não há preto e branco. As coisas todas dependem umas das outras, estão todas interligadas. Imagine o seguinte, nós somos espíritos, cometemos um erro, seja ele qual for, e eu vou ter uma prova pela qual eu tenho que passar. Muito bem. Se eu registrar o aprendizado e não precisar passar pela prova, é porque em algum momento eu apliquei amor, não tendo necessidade de passar pela dor. Ou seja, fui suficientemente maduro para evitar aquele processo. Pense o seguinte, haverá sempre um momento, nem que ele seja transitório, ou gradual, melhor dizendo, em que eu já não precisarei da prova. Eu já não vou precisar dela. E quando é esse momento? E alguns dirão, depois de passar por ela. Não. Porque eu posso passar pela prova, mas não ter compreendido a prova e ter que passar outra vez.
é quando eu desperto. E já tenho força suficiente e entendimento suficiente para compreender que aquele erro eu vou deixar de o cometer não porque ele me traz medo, mas sim porque eu tenho consciência de que aquilo não é bom. E o que me faz bem à alma é fazer coisas boas e não fazer coisas ruins. Ou seja, é um despertamento. Nós utilizamos cinto de segurança quando estamos a conduzir? Sim? Ou com passageiros? Não é? Algum de nós, nos dias de hoje, há uns anos atrás era assim, mas hoje nós colocamos o cinto por um certo automatismo. Se alguém pensar o contrário, não se entregue, está bem? Porque eu vou perguntar. Nós colocamos o cinto por quê? Porque é seguro. Mas há uns tempos atrás a gente colocava o cinto porque senão ia levar uma multa. Percebem a diferença? Consciência de liberdade, percebendo o que estamos a fazer. Então fazemos as coisas com consciência e não com medo de sofrer novamente. Eu não posso fazer mal a esta pessoa porque na outra encarnação vai acontecer isso. Gente, isso não é crescimento. Crescimento é, não vou fazer isso. Porque emocionalmente eu sei que não é bom. Eu preciso fazer o contrário. Há um chamamento meu que diz para fazer o bem e não prejudicar ninguém. E não prejudicar ninguém não é fazer alguma coisa. É preciso fazer o bem. Ok? Então, através de construções mentais e humanas edificantes, podem ser alteradas essas injunções do passado. Atenuadas e até liberadas. Isso é que nos custa. Porque nós somos muito justiceiros. Não é? Para os outros. Para nós a gente quer misericórdia, não é? Pois que os atos saudáveis granjeiam mérito para superar aqueles que são danosos. Lindo. Então a vida ela é maravilhosa, gente. Ela está sempre sob o nosso comando. Sempre. Mas o mundo interfere na nossa vida. Por fora. Por dentro depende de nós. Ô Casimiro, mas eu sinto que sou magoado e por aí fora. É compreensível, é real e é o nosso momento. O que é importante aqui é perceber o seguinte. Se hoje é assim, amanhã será diferente. Mas se eu não souber que amanhã será diferente, eu vou continuar a dar razão aos meus sofrimentos. Eu vou continuar a achar que a minha dor tem toda a lógica. E vamos ver o que ela vai dizer aqui. Não te atenhas aos atavismos. Atar, prender, tá bem? Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Repare. Aqui eu vou fazer a ponte para o passe. Só vem, está aqui, passe coletivo. Já não falo no individual, que a responsabilidade é maior, né? Porque há um tempo, há todo um exercício, né? Mas nós estamos aqui no passe coletivo. E os benfeitores estão aqui ao nosso lado, tá bem? Aqui, vem aqui, impõe as mãos sobre a Sara. Sara tem um campo mental? Só a Sara, tá bem? Mas tem um campo mental em que tem energias que fluem e constituem as ordens que ela dá, célula a célula, neurônio a neurônio. É de uma delicadeza tão profunda que isso está a acontecer. E os benfeitores, o que é que eles vão fazer? Dizem assim, a Sara está aqui a precisar de ajuda, e por aí fora, e vão trabalhar esse campo mental com autênticas cirurgias. Vão modificar o seu campo mental, que depois vai trazer uma paz à Sara, e ela própria vai produzir um bem-estar que vai desejar manter assim. Okay? Mesmo que seja momentâneo. Então todo o processo está a dar. Só que, se a Sara, apesar de estar a pedir auxílio, ela vai recebê-lo na mesma. Independentemente do que eu vou dizer agora. Ela está a receber esse auxílio, mas se ela estiver a guardar mágoa, tristeza relativamente a alguém, ou a si própria, falta de amor, né? Não é amor próprio, é falta de amor por si próprio, que é diferente. Se estiver a fazer isto, o que é que vai acontecer? É o que nós dizemos, você está no passe coletivo. Senta, é o nosso momento. É o nosso momento. Os benfeitores estão a atuar sobre nós. Aí o que é que vai acontecer? Os benfeitores vão lá. Só que eles vão gastar 3 ou 4 minutos só para tirar a primeira sombra. Que é da máquina. 3 minutos, às vezes não dura tanto, né? Para tirar a primeira sombra, que somos nós que estamos a produzir. Por que no final do trabalho é importante que se tenha esta harmonia? Porque há uma quase que liberação destas toxinas. Nós estamos em paz. Estamos mais serenos. E o que é que vai acontecer? Então os benfeitores vão retirar isto com mais facilidade. As toxinas que nós todos lançamos na nossa mente.
quando nos irritamos, quando estamos magoados e por aí fora. E a tensão não é só na mente, né? Não é só no campo mental. Sendo que o campo mental é amplo, né? Na zona do coração, do estômago, da faringe. Né? E esse não foi só uma expressão, esqueça. É um facto. Então os benfeitores o que é que fazem? Primeiro tiram essa toxina toda e depois harmonizam. É o que eles fazem. Ora, mas se eu estiver tenso, guardando as minhas mágoas e achando que eu tenho razão, fixa. Por isso que ela dizia ali atrás, até a fixação. Aí os benfeitores bem trabalham. Ajudam, sempre. Mas ajudam na medida em que nós queremos realmente ser ajudados. Por isso é preciso que nos libertemos destas impulsões. Daí eu estar a dizer que eu posso negar isto. Dizer assim, não é tanto assim. Não tem problema nenhum. Eu nego e sofro as consequências naturalmente. Sofro-as vivo, para não ser assim tão duro. Mas tudo depende de nós. E isto é que é maravilhoso. Ou seja, eu posso tanto tomar um passe, como posso, no meu dia a dia, olhar para os problemas com luz, com lucidez. Essa é aquela parte em que a gente disse que a doença é o princípio da cura. Mas nenhum de nós quer a doença. Nenhum de nós quer a consequência dos nossos atos, quer mentais, quer no plano físico. Nenhum de nós quer as consequências. Mas elas existem. Vai chegar um momento em que nós vamos nos aperceber que é nos mínimos detalhes, nas coisinhas mais pequeninas, todas as ações geram reações. Todas. O nosso corpo é perfeito. O nosso corpo é uma máquina que levou milhões de anos a ser desenhado para este planeta. É óbvio que isto funciona como na informática, não é? Hoje em dia a gente quer fazer um programa, a gente não tem que dizer assim, olha, agora eu vou criar uma calculadora. Não. A base já existe. Não é? Ou seja, tudo no universo, as leis já estão feitas. Só que depois, para aplicar neste planeta, com esta pressão atmosférica, com esta quantidade de oxigênio, foi alterando ao longo de milhões de anos e por aí fora, foi desenhado um corpo para nós. Esse corpo é perfeito. Ô Casimiro, mas dá-me aqui, dá-me acolá. Claro. Somos nós. Não é? Mas tem os problemas de degenerescência, que faz parte do processo evolutivo. Nós vamos, quando reencarnamos, sabemos as dificuldades que vamos ter. Mas somos nós que maculamos o nosso corpo, através da nossa própria mente. Então isto é muito duro. Não é. É bom. Significa que nós somos filhos de Deus e somos poderosos. Quando Jesus disse assim, pensa em Jesus a dizer isto para aquele grupo mais próximo. Vós, imagine que é Jesus a dizer para nós, está bem? Vós sois deuses. Vós podeis fazer isto que eu faço e muito mais. Olha o poder que nós temos de nos iluminarmos. Se Jesus curou cegos, leprosos, perseguidos espiritualmente, se não, quando ele o fez, é porque saiu dele esta orientação, este direcionamento. E quando aquela senhora hemorroíça, ela se cura apenas porque tocou na veste de Jesus, Jesus disse-lhe, e isto é maravilhoso, a tua fé, ou seja, a tua vontade, te curou. É aqui que nos vai faltando perceber que os milagres de Jesus, né, que não são milagres, esses trabalhos do Cristo, eles são em função da nossa capacidade de entendimento e de absorver. Há um caso tão maravilhoso, que é do cego, daquele cego em que Jesus diz para ele, depois de o ter curado, agora vai aos doutores da lei. O jovem teve muitos problemas. Eu não sei se conhecem essa história, mas está no Evangelho. Esse jovem teve muitos problemas. Por quê? Porque os doutores da lei queriam saber como é que ele tinha sido curado. E ele disse, olha, eu era cego e vejo. Mas como é que foi? Não sei. Não sei. Eu era cego e vejo. E depois tentaram perseguir os seus pais e por aí fora. Quando nós vemos este processo, perguntam a Jesus, olha,
olha só o detalhe, está no Evangelho, gente. Este era cego porque ele pecou ou seus pais pecaram. Lei de ação e reação. Ou seja, os discípulos conheciam. Mas quando ele pecou, mas se ele era cego de nascença, tinha pecado como? Só podia ser em outras vidas. Está lá escrito. E Jesus diz assim, este não, olha o detalhe, este não tem pecado. Estava assim para que a lei se cumprisse. Ou seja, era uma alma nobre que reencarna na condição de cego para que depois o Cristo o operasse daquela forma à vista de todos, para dizer que há missões em que as pessoas estão a passar por dificuldades. Mas olha o detalhe, quem é que em boa verdade se curou? Foi ele mesmo. Porque o Cristo operou nele, doando-lhe a energia necessária e conduzindo para que ele tirasse como que aquelas escamas dos olhos e ele voltasse a ver. Ora, olha aí a nossa responsabilidade. Nós é que nos curamos. Isto é um poder divino que nós temos. E Jesus não o escondeu. Jesus podia ter dito, não. Só se cura se falar comigo. Nada disso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está a dizer que ele é o único. É o caminho, sim. É aquele caminho que ele trilhou. É por aqui, olha, com fraternidade. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está trilhado o caminho. É só, aliás, está aberto o caminho. Os sulcos estão lá. É só seguir. E nós temos esse poder. Né? Então, quando Joana diz, não te atenhas aos atavismos infelizes. Para de pensar no problema. Para de se justificar. Eu estou dizendo isso para mim, tá bem? Não é para vocês. Estou dizendo para mim. Casimiro, facilita, né? Casimiro, para de achar que você tem razão. Que aquele teu sofrimento do passado dá-te justificativas para você estar como está hoje. Né? Não te atenhas aos atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. A gente cria aquela dor do passado e está sempre ali. E somos nós que lhe damos vida. Olha o poder que nós temos. Eles não te abandonarão enquanto não os deixes. Somos nós que temos que seguir em frente. Tudo bem? Amigos comunidades? Sério? Ainda bem. Não quero fazer inimigos hoje. Tá bem? Embora isto seja muito desconfortável muitas vezes, porque nós achamos que nós somos vítimas. E não somos. Queixas-te de insucessos, dissabores, enfermidades, desamor. E, no entanto, aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz, ou seja, nós mesmos, e estacionando aí sem esforço de renovação. Gente do céu, eu estou a ver a vossa mente. A minha está a ficar, que eu estou a ler isso, né? Uau! Tiraram o peso todo, né? E aqui eu vou dar outra nota. Se vocês acharem que isto é muito, que isto não é verdade, isto não bate com o meu coração, o que é importante? É que eu aprenda através do conhecimento espírita de que isto pode servir para mim, e deve, mas deve servir também para que eu estruture meus diálogos com aqueles que nos procuram. Para não alimentar nos outros aquilo que nós sabemos que não é bom para eles nem para nós. Se na nossa mente, porque eu leio pensamento, nesse momento alguém pensar assim, isso eu já sei isso tudo, está bem? Então recentra e utiliza na família, com os amigos, no local de trabalho, seja onde for, sejamos úteis com esta certeza. Tudo bem? Afirma a sabedoria popular com propriedade. Pedra que rola não cria limo. Né? A pedra vai rolando, né? Então não vai criando aquele musgo. Sugerindo alteração de rota, movimento e realização. Vamos sair do estado em que nós estávamos e avançar. Esforça-te por desconsiderar, repare, desconsiderar as ocorrências desagradáveis. Já foi? Perturbadoras. Planeia o teu presente. Estabelece metas para o futuro e põe-te a trabalhar sem desfalecimento, sem autocomiseração, sem amargura. Decisão nossa. Pergunta é fácil? É uma montanha. Parece tudo, né? Só que Jesus diz, quem tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, virá para a montanha, vai-te dali para ali e ela irá. Só que não são montanhas, né? Não é o Everest, não é nada disso. São as nossas.
É tão bom ser leve. Tudo isto vai passar. Nós estamos na Terra, reencarnamos. O nosso planeta é um orbe, uma pedrinha que anda a dar voltas em torno do Sol. Nós estamos aqui sentados. Já viram a velocidade que nós estamos a andar em torno do Sol? Por milhares de quilómetros. E leva um ano para fazer isso. Só isso. E nós o que é que fazemos? Fez-me isto, fez aquilo outro, eu tenho isto, eu não tenho, vou perder aquilo. Tudo isto faz parte da nossa estrutura. Só que eu não vou dizer desconsiderar. Eu vou dizer, e atenção que eu não estou a contrariar a Joana, está bem? Desculpa, Joana. Podemos colocar assim, esforça-te por reconsiderar. Ou seja, vê de novo. Está bem? Vê de novo. É um trabalho que precisamos fazer. Ok? Sem amargura, está bem? Sem amargura. Podes e deves alterar para melhor o clima que respiras, o ambiente no qual te encontras. Eu falei agora há pouco aqui com a Sara, ela estava a tomar o passe, então foi retirada aquelas toxinas. Viram as nuvenzinhas? Não viram porque não tinham. Tudo luminoso, né? E ela diz, esforça-te, né? Está atrás, ela diz, podes e deves alterar para melhor o clima que respiras. O nosso pensamento é matéria. É matéria. Podemos depois explicar porque é matéria, mas é fácil perceber. Se interfere daqui para ali, e interfere. E interfere. Não interfere, Paulo? Ainda bem. Então, como é que a gente diz que interfere? Dê-me lá um exemplo, já agora. A modificação mesmo. Como é que a gente sabe que o pensamento interfere? Uma coisa prática do dia a dia. Estou a pensar numa pessoa e a pessoa liga. Pronto, está aí. O Ora, pensamento é energia, portanto está em constante movimento. este é o exemplo. Este é o exemplo. Ou seja, eu estou num sítio, tenho uma emoção, a pessoa está lá longe e capta. Normalmente, mães e filhos é o mais comum, não é? Ou seja, se interfere é porque é matéria. Eu posso não ver, eu posso não entender, seja lá como for. Se interferiu e alterou alguma coisa do outro lado, é matéria. Ora, se ele é matéria, então tudo o que eu penso gera matéria no entorno. E o que é que eu respiro? Essa matéria que eu mesmo crio constantemente. Eu digo-vos, vamos beber um copozinho de água lá ao fundo, né? Aquela água que está beneficiada pelos benfeitores espirituais. Então, pega o copinho, luz. Ingere luz. O que é que a gente faz? Pega o copinho, fulano, muito bom. Sintonia. Ok? Simples? Vamos lá. Não basta pedires a Deus ajuda, deves fazer a tua parte sem... Atenção, não está a dizer para não pedir ajuda. Não basta pedir ajuda. Ok? Não basta pedires a Deus ajuda. Deves fazer a tua parte, sem o que pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, bem ou mal-estar dependem de ti. Esta é a lógica. Sermos felizes porque queremos ser felizes. Porque desejamos felicidade para o nosso próximo. Como é que eu vou doar para os meus filhos satisfação, alegria e saúde se eu não registro isso em mim próprio? Então, ultrapassar às vezes a nossa tristeza, a nossa dificuldade, seja como for, ou até a nossa apatia, mas ultrapassá-la para levar aos outros aquilo que nós efetivamente gostaríamos que os outros tivessem. Posso dar assim um pequeno testemunho, simples, que a maior parte dos pais, e quem estiver aqui nesta condição também não vai reparar, porque é verdade, a maior parte dos pais, quando diz, olha, eu tenho aqui um problema, meu filho tem esse comportamento, eu não sei o que fazer. Quando vamos a ver, a maior parte é dos pais. A ansiedade que as crianças sentem, as angústias, as incertezas. Somos nós, enquanto pais, que passamos essa energia e nem nos apercebemos. Por isso é que o trabalho de evangelização nesta casa, e nas casas espíritas de uma forma geral, envolvem sempre a família. Os pais e as crianças. Não só as crianças, porque senão depois não... Aliás, até cria alguns conflitos, não é? Quando os pequenitos chegam em casa, oh pai, tu disseste isto, mas não devias, isso não é bom, não é? Onde é que aprendes essas coisas? Diz o pai a reclamar, né? Em vez de ouvir, ok, filho, tem razão. Então aqui é só esta nota de começarmos o ano de 26 higienizando a nossa mente num esforço.
Eu compreendo perfeitamente, e não estou aqui a cobrar nada de ninguém, eu tenho que cobrar a mim mesmo, mudar esse tipo de conceitos que nós trazemos e que estruturamos na nossa mente, dizendo que nós somos infelizes. Isto é um erro tremendo. Nós estamos a ter a oportunidade desta encarnação de aprender com as dificuldades. Porque o que conta é aquilo que nós somos. São as nossas emoções, isso que vamos guardar. Não vamos levar nada daqui, sério. É que não vamos mesmo, está bem? Não vamos. Mas vamos levar o que nós somos. Materialmente, era o que eu estava a dizer, zero, isso é que levamos. Não levamos nada. Até os nossos títulos acadêmicos, seja o que for, não servem para nada. O que vai servir é o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou. Tá bem? Então, agradecer a Deus esta lei maravilhosa que diz que nós, como seus filhos, somos imensamente poderosos. Temos uma capacidade infindável de nos regularmos. É só uma questão de decisão. Esses pensamentos, vocês são muito bons a pensar tudo ao mesmo tempo. Não vamos colocar nem vírgulas, nem mais. Esta é uma realidade. Nós somos seres luminares. Jesus disse-nos aquilo que nós precisávamos e exemplificou para dizer: este é o caminho. Libertemo-nos dessas mágoas, dessas histórias que vão criando ruído à nossa volta, névoa. Então, muita luz. Iluminar a nossa mente. É um ano novo. E muitos dirão: mas não muda nada. Muda. Muda hoje. Muda agora. Muda quando a gente quiser. Então quero vos agradecer. Alguém que tem algum comentário a fazer? Estejam à vontade. Um de cada vez. Primeiro também acabei por não vos agradecer, porque hoje não é propriamente uma plateia. Né? Somos testemunhas. Somos menos, mas senti que foi possível e que muitos de nós abraçamos o conceito de Joana sobre este processo. Então vamos encerrar. A representação deste ser pequenino que aqui está no quadro, que é um presépio. Aliás, não é um presépio, é uma imagem de Maria a olhar enternecidamente para o seu bebé, com o testemunho de José. Embora sendo uma representação, nós temos aqui a figura essencial que nos remete àquele conceito que Jesus nos trouxe. E o semeador saiu a semear. A representação deste bebê, deste menino Jesus, é esse semeador, que veio ele próprio semear. Muitos vieram em seu nome falar de filosofia, estrutura de vida, religiosidade, alfabetização espiritual. Até tempos imemoriais nas tribos, com seus xamãs, sempre a comunicação entre os dois planos. Mas neste caso temos o próprio semeador. Jesus veio até nós, fisicamente, para dizer-nos que, apesar de todos aqueles que trabalham em seu nome, que nos auxiliam com muitas ideias, muito trabalho, são os precursores da sua mensagem, apesar disso tudo, lá veio Jesus. Ele próprio. O nosso governador. O orientador maior. O guia e modelo para a humanidade. Encarnou entre nós. Vestiu esta roupagem como nós vestimos para o nosso desenvolvimento. E ele mostrou-nos que mesmo com esta roupagem mais densa, é possível ser livre
a nossa mente entrar em sintonia com o universo, com um Pai amoroso e fazer muito, muito bem àqueles que ladeiam nesta jornada, ombro a ombro. É possível. E esse semeador veio até nós. Então, no encerrar deste encontro, vamos orar e elevar o nosso pensamento e buscar o Cristo, não no madeiro, mas vivo, depois de uma demonstração de fraternidade e amor incomuns. Iluminamos a nossa mente, querido Mestre, com a tua imagem, luminosa, até sem forma, uma luz, um rosto, um olhar magnânimo. Mestre querido, aceita a nossa gratidão, Senhor. Deixamo-nos nesta hora envolver pela tua luz. Ela chega até nós. Encontra campo aberto em nosso coração, em nossa mente. E deixamo-nos iluminar. Somos luz neste instante. Não há preocupações. Absorvemos a tua luz, Senhor. E acalentamos a paz. Esta paz tão serena. Agora que a acalentamos, desejamos distribuí-la, Senhor, libertando de nosso próprio ser a paz conquistada, a paz recebida e traduzida nos bons sentimentos que emitimos neste instante. Deixamos fluir de nós, querido amigo, energias salutares que inundam todo este espaço e que todos sentimos a percorrer o nosso ser. E envia, Senhor, conforme te pedimos no início deste encontro, estas boas energias para muitos irmãos nossos que estejam em maiores dificuldades. Há dores que necessitam de muito amparo para serem suplantadas. Daí enviamos, sob tua orientação, Jesus, e dos teus trabalhadores, energias de esperança que acendem o brilho no olhar, por este mundo tão necessitado de paz. Paz nos corações, harmonia. E que aqueles, Senhor, que porventura lutem, trabalhem, se esforcem contra a tua mensagem, porque os há, abençoa-os ainda mais, Senhor. Ilumina seus corações. Higieniza por dentro e por fora cada irmão nosso com essa necessidade.
Assim encerramos o encontro desta manhã, pacificados, desejando que nesta nova jornada, um marco de renovação, se o desejarmos. Este ano que se inicia, tenhamos em Ti, Jesus, a melhor companhia. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares. E que sejamos fiéis servidores do bem, no lar, onde quer que nos encontremos. Que assim seja, querido amigo.